Relaiá, mais uma aula, beleza, pessoal? Agora, sala de aula como espaço de aprendizagem e interação. Essa é uma aula mais tranquilinha, uma aula mais relax, sossegadinha, mas importante, ok? Então, vamos lá, vamos estudar esse conteúdo. Sala e demais ambientes da escola. Sala de aula e demais ambientes da escola. Bom, então, dentro da escola nós temos vários ambientes, sendo que a sala é chamada de espaço de referência. Por quê? Porque é ali onde acontecem as atividades formais de ensino, principalmente na sala de aula. E a sala de aula surge como uma necessidade para a gente colocar várias pessoas em um único lugar e organizar atividades pedagógicas para todas as pessoas, para todos os alunos de uma determinada idade ao mesmo tempo. Então se torna o espaço de referência na educação formal. Esse seria um histórico bem básico, né? A necessidade de agrupar várias crianças de uma mesma idade em um único espaço. Organizam-se de acordo com o período de escolaridade e com a idade dos seus educandos. O que a gente organiza dessa forma? A educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, etc. Tá? Espaço e ambiente, aos tradicionais e os mais atuais. Vinícius, ouvi dizer por aí que há uma diferença entre espaço e ambiente, é verdade? Sim, é verdade. Vamos ver isso rapidamente. Então, quando a gente fala de sala de aula, a sala de aula compõe um espaço. Ok. Nesse espaço nós temos o quê? Estrutura. Então a sala tem X metros quadrados, nós temos móveis, nós temos materiais diversos, etc. Então, espaço é justamente aquilo que compõe a sala de aula. Vou colocar aqui área, móveis, materiais, recursos, etc. E ambiente? O que é ambiente? Ambiente são as características das relações que acontecem dentro desse espaço. Então, o ambiente configura as relações construídas dentro do espaço, ok? E a união desses dois pode configurar o quê? Então, nós podemos ter aqui uma sala de aula mais tradicional, uma sala de aula mais conservadora, uma sala de aula mais inovadora, uma sala de aula mais escola novista. Tudo vai depender das relações que são estabelecidas e de como esse espaço é organizado. Como nós exploramos esse espaço. Os alunos podem se comunicar, levantar, ir, vir, trocar materiais? Não, não podem. Carteiras enfileiradas, disciplina, silêncio absoluto. Isso configura um espaço-ambiente mais tradicional, uma sala de aula mais tradicional. Organização, carteiras, quadro, mesa do professor, carteiras enfileiradas. Ambiente, alunos em silêncio. O professor fala, o professor permite ao aluno falar um de cada vez. Relação vertical entre professor-aluno, professor-autoridade, aluno mais passivo. Tá? Então, nós teríamos aqui na relação entre espaço e ambiente uma sala de aula mais tradicional ou mais inovadora. Se eu falo de uma sala de aula mais inovadora dentro do que nós discutimos hoje em educação, então dentro dela nós trabalhamos com mais interação, mais comunicação, alunos mais ativos, alunos coprodutores, coparticipantes, realizamos projetos,
realizamos atividades diversificadas em que não é apenas o professor que transmite conteúdos, enfim, ok? Então, aí nós temos a relação entre espaço-ambiente, ok? Continuando. Salas-ambiente, então, exclusivo para... aqui, eu falei da relação, né? Mas salas-ambiente, gente, seria uma sala, no caso, um espaço exclusivo para cada disciplina e adequado às especificidades de cada uma. A gente pode ter, por exemplo, uma sala para cada disciplina. O professor fica na sala e é o aluno que troca, né? Então, nesse caso, se eu estiver falando de salas ambiente, eu tenho a sala de geografia, a sala de ciências, a sala de história. Isso fora do Brasil acontece muito. Os alunos que se deslocam, né? O professor fica na sala dele já organizada para trabalhar aquela disciplina. No entanto, nós encontramos várias salas ambiente, como por exemplo os laboratórios de ciências, tá? Laboratório de informática, as salas de artes, também chamadas de ateliês, onde acontecem as oficinas. E uma coisa importante é a extensão da sala. Tá? Como assim, Vinícius, a extensão da sala? É interessante que a sala, de certa forma, se articule com outros espaços da escola. Então, eu tenho a sala de aula onde os alunos se reúnem para fazer atividades como um espaço ou espaço-ambiente de referência. Mas é interessante que a gente também utilize outros espaços, tanto dentro da escola quanto fora da escola. Biblioteca. Biblioteca pode ser uma sala-ambiente de leitura, por exemplo, né? Então, o laboratório, a biblioteca, o pátio, a quadra, o entorno da escola, dentre outros espaços, podem ser extensões da sala de aula. E é muito importante que os alunos também realizem atividades nessas extensões da sala de aula, né? Não fique preso apenas na sala de aula. Por quê? Porque nesses outros espaços nós podemos oferecer atividades diferentes, novas experiências, atividades mais significativas e promover as relações entre aquilo que o aluno está aprendendo e aquilo que ele vive normalmente, não é? Então, nós temos aí essas extensões. Bom, o que mais que nós vimos aqui? Além das salas ambiente, agora é importante, nem sempre as instalações adequadas e a riqueza de materiais garantem uma boa aula. Muitas vezes é possível planejar uma excelente aula com materiais simples. Sim. Então, não é a sala de aula, por exemplo, não é simplesmente garantindo um espaço tecnológico, não é simplesmente garantindo N recursos que nós teremos garantia de qualidade de ensino. Por quê? Porque o ensino, ele está além dos recursos. Os recursos devem ser utilizados para potencializar a aprendizagem, para potencializar a comunicação, para potencializar a relação do sujeito com o conteúdo, mas recursos por si só não bastam. O bom planejamento e o professor ter consciência da concepção de ensino, de educação de sujeito que ele carrega e, a partir dessas concepções e de bases teóricas, organizar atividades de ensino, isso é mais importante do que simplesmente ter recursos e materiais disponíveis que não são muitas vezes bem utilizados, não é? Aliás, um detalhe, muitas vezes o que a gente tem é uma sala de aula com muitos materiais e práticas espontaneístas. O professor vai simplesmente permitir que o aluno fique ali diante dos materiais, tenha acesso fácil aos materiais, principalmente na educação infantil, isso é muito importante, as crianças terem acesso aos materiais, mas isso não basta, né? O espontaneísmo, né, sem um planejamento, simplesmente colocar a criança diante de um material, sem a prática mediadora, sem uma intervenção, sem objetivos claros, isso não vai resultar em qualidade de ensino. Dentro da sala de aula acontece a aula e aqui nós temos alguns pontos relacionados à aula, tá? Alguns pontos relacionados à aula. Como assim, Vinícius? Vejam, o que é a aula? Conjunto de meios e condições
pelos quais o professor dirige e estimula o processo de ensino. Então, quando eu falo que a aula é um conjunto de meios e condições, eu estou dizendo que os recursos são importantes para a aula, os conhecimentos do professor em termos de metodologia, né, a didática que o professor utiliza, tudo isso é importante, e ter uma boa sala de aula, um bom espaço ambiente também entra aqui dentro dos meios e condições, pelos quais o professor dirige e estimula o processo de ensino em função da atividade própria do aluno. Então aqui nós estamos diante de um trecho do Libânio, ok? E o Libânio está dando ênfase aqui à atividade própria do aluno, né? O aluno enquanto sujeito ativo no processo da aprendizagem escolar, ou seja, a assimilação consciente e ativa dos conteúdos. Em outras palavras, o processo de ensino através das aulas possibilita o encontro entre os alunos e a matéria de ensino preparada didaticamente no plano de ensino e nos planos de aula. Tudo bem que aqui nós estamos diante do conceito de aula, de acordo com o Libânio, mas essa aula acontece onde, Vinícius? Acontece na sala de aula e também em outros espaços que podem ser explorados para o ensino-aprendizagem, que seria a extensão da sala de aula. Toda situação didática na qual se põe objetivos, conhecimentos, problemas, desafios com fins instrutivos e formativos que incitam as crianças e jovens a aprender. Isso também é aula. Tá? Então, toda situação didática, a gente obviamente, nós professores, criarmos situações didáticas em vários espaços, dentre eles também a sala de aula. Inclusive, falando dessa forma, nós, dependendo daquilo que a gente quer para a educação, para a aprendizagem, em termos de interação, de comunicação, etc., a gente vai ter que organizar isso para o aluno. Então, por exemplo, se eu tenho esse conceito de aula que nós vimos, então eu tenho lá sala de aula na educação infantil, e eu carrego aquele conceito de aula de acordo com o Libânio, em que eu preciso ensinar conteúdos, mas eu preciso que o sujeito tenha uma atividade própria para a sua aprendizagem. Então, como que eu organizo essa sala de aula? Entra essa relação espaço-ambiente. Tá? Então, em termos de espaço, como por exemplo, espaço, a gente organiza os cantinhos, não é assim que acontece? Os cantinhos na educação infantil, dentre outros. E no que diz respeito ao ambiente, Vinícius? O ambiente é um ambiente de interação, é um ambiente em que a gente quer a comunicação, a interação, as relações. É um ambiente de mediação do professor. O professor, ele não está ali construindo uma relação vertical com os alunos. A relação é horizontal, por exemplo, de diálogo. O aluno participa ativamente, o aluno tem certas liberdades que não se confundem com libertinagens, porque eu quero que o aluno se desenvolva também no sentido da autonomia, não apenas intelectualmente. E um ponto importante, né? Um ponto importante, a gente consegue, a partir das ações dos alunos, das crianças, trabalhar N atitudes, solidariedade, criatividade, cooperação, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, esse conceito de aula, se eu quero o desenvolvimento integral da criança, como que é uma sala de aula na educação infantil? Eu organizo vários ambientes, cantos, né, os cantinhos, e eu quero, na verdade, gerar mais interesse, estimular a criança para que ela tenha mais motivação, para que ela tenha o desejo de participar, de aprender, de estar naqueles cantinhos, né, para que eu possa trabalhar, então, com interação, com mediação, com pesquisa, etc. Beleza? Ah, Vinícius, e se eu estiver falando da sala de aula do ensino fundamental? Então, a sala de aula do ensino fundamental, com esse conceito, eu, por exemplo, organizo os espaços de leitura. Então, a sala de aula do ensino fundamental, ela precisa ter espaços de leitura, ela precisa ter materiais de leitura, ela precisa ter esses estímulos e, obviamente, o trabalho planejado do professor. Não tem como eu ter esses estímulos dentro dessa sala de aula, dentro desse espaço. Ele não me oferece espaço adequado, então a gente estende. Então vamos utilizar a biblioteca, vamos utilizar outros espaços que podem ser importantes e interessantes como extensões da sala de aula para que o aluno
aprenda, né, goste de ler, não apenas aprenda sobre leitura, mas também desenvolva o gosto, o interesse pela leitura, por exemplo. Dentre outras coisas, dentre outras áreas de conhecimento, dentre outras práticas, tá? O que mais? Aqui, pessoal, a LDB traz dois dispositivos interessantes, o artigo 25, que diz: será o objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Tá? Então, nesse artigo 25, você pode imaginar, por exemplo, as autoridades responsáveis para garantir qualidade para a educação devem estar o tempo todo preocupadas com o tamanho da sala de aula, quantidade de alunos dentro dessa sala e professor, ou seja, não ter salas lotadas, e também as condições materiais. Condições materiais, os recursos, a área, os móveis, tudo aquilo que compõe o espaço da sala de aula. Óbvio, dentre outros, em toda a escola, mas entra aí uma sala de aula bem montada e não superlotada. Por exemplo, é a preocupação da LDB nesse artigo 25. O artigo 34 valoriza que a gente tem a sala de aula, como eu falei para vocês, como espaço de referência, espaço ambiente de referência. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, ok? Sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Quando o período de permanência na escola aumenta, nós estamos indo para educação, escola de tempo integral, não é? Só que a gente sabe que o aluno não vai ficar o tempo todo dentro da sala de aula. Se ele ficar, por exemplo, numa jornada de 7 horas dentro da escola, ele não vai ficar 7 horas dentro da sala de aula. A gente vai começar a utilizar melhor outros espaços, outros ambientes. Por isso que quando a gente fala de educação integral e educação de tempo integral, eu preciso também pensar no quê? Num excelente planejamento, né, que leve o aluno ao desenvolvimento integral dele, com N atividades, experiências, interações, exploração de múltiplos espaços, né? Mas a sala de aula continua sendo o espaço de referência. Então aqui no artigo 34 a gente tem claramente isso, a sala de aula como um espaço de referência na educação formal, ok? Então, 2 pontos aí relacionados à legislação. Aqui a gente tem um trecho um pouco poético, tá? Um pouco poético, que diz o seguinte: o espaço da sala de aula não somente resulta da relação professor-aluno, mas também age sobre tal relação, condicionando-a e domesticando-a. Não poucas vezes, professor e aluno ocupam esse espaço automaticamente, vivem momentos de morte, né? Tem aqui esse lado mais poético, citando Tolstói, pois desconhecem o que acontece. Esse desconhecimento tem sua origem no que se acredita conhecer e, como já foi dito anteriormente, deixa de ser investigado. Todo dia tudo é sempre igual, tudo é feito sempre igual. Vinícius, qual é a crítica que nós temos aí? A crítica é a seguinte: a sala de aula não pode ser um espaço que nós ocupamos no piloto automático. Todos os dias os alunos vão, cada um para suas cadeiras, sentam, o professor vai lá na frente, fala e pronto. Nesse caso, não existe uma relação, uma comunicação interessante que nós queremos e que é importante dentro do processo de ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento do aluno, não é? Então a sala de aula precisa ser um espaço mais democrático de interações, de comunicação, de coprodução, de coparticipação, de corresponsabilidade pela harmonia, por tudo que acontece. E para que isso aconteça, professor e aluno, então, como eu falo, coparticipação, coprodução, eles precisam dialogar e encontrar ali juntamente, não através do espontaneismo, através do diálogo, do planejamento, mas encontrar ali novas formas de interação, de comunicação, de produção, de construção de conhecimento e de aprendizagem. A sala de aula é um espaço para ser reinventado, para ser utilizado a partir da comunicação e da interação, e não simplesmente um espaço físico a ser ocupado automaticamente, mecanicamente,
por professores, por alunos, tá? Então essa seria a crítica. Hoje em dia nós temos esse conceito, isso aqui muito trabalhado em diversos materiais, a diferença entre sala de aula invertida e sala de aula tradicional. Como que funciona na sala de aula tradicional? Você sabe bem, o professor primeiro passa o conteúdo, dá tarefas, os alunos aprendem com o professor, o primeiro contato que o aluno tem com a matéria, com o conteúdo é com o professor dirige absolutamente todas as atividades, né? O professor conduz todas as atividades. Então, aí nós teríamos uma sala de aula tradicional. Aqui diz, no modelo tradicional, o professor é o elo de conexão entre alunos e o conhecimento. É o professor que ensina, é o professor que passa, é o professor que faz o primeiro contato entre aluno e conhecimento. Os alunos têm pouco ou nenhum conhecimento quando entram na sala. Na sala de aula, eles adquirem todo o conhecimento, que normalmente é o conhecimento básico, não é todo o conhecimento lá da educação básica, mas é um conhecimento básico sobre algum assunto. Os alunos, então, precisam fazer o dever de casa para adquirir um conhecimento mais amplo do assunto. O processo de aprendizagem é mais facilmente visualizado após fazer uma prova. E na invertida? Aqui nós temos uma prática inovadora. Tá? O que seria a sala de aula invertida? Nós temos a aula invertida, a sala de aula invertida. Nesse caso, o professor, existem dois momentos de atuação. Num primeiro momento, o aluno tem um contato com o conteúdo. Pode ser através de uma videoaula, de pesquisa, de livros. Então, o aluno vai atrás do conhecimento básico e o professor está ali para ajudar. O professor fica ali de curador para ajudar o aluno, para indicar leituras, enfim, para oferecer um material digital, para que o aluno tenha um primeiro contato básico com o conteúdo. Depois o aluno já vem para a sala de aula com esse conteúdo, com esse contato básico com o conteúdo, com esses conhecimentos básicos, e o professor então será aquele que vai levar conhecimento mais complexo para os alunos, conteúdos mais complexos. O professor agora vai trabalhar interferindo no processo e complexificando esse processo, ok? Então, no caso da aula invertida ou da sala de aula invertida, né, os alunos têm acesso direto ao conhecimento e o professor serve como orientador e mentor. No modelo invertido, os alunos precisam se preparar para seus momentos de contato. Durante os momentos de contato, os professores podem processar mais profundamente o material de ensino. E onde começa o primeiro contato do aluno com o conteúdo? É na sala de aula? Muitas vezes não. Às vezes é em casa, é num site, é numa plataforma, é lendo, é pesquisando. Na sala de aula é onde nós vamos aprofundar, ou seja, inverte-se o processo. Tudo bem? Então, muita atenção também para essa comparação entre sala de aula invertida e sala de aula tradicional. Sala de aula inovadora, que tem a ver com a sala de aula invertida. Alguns pontos importantes. Tá? Primeiro, o processo de ensino-aprendizagem deve ter como elemento principal a motivação, com o intuito de gerar o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem, levando-os a assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem. Então, não é o professor que é responsável apenas por passar bonitinho e o aluno ter que disciplinadamente aprender. Não, os alunos eles são estimulados. A escola, o professor, a forma como o conteúdo é organizado, a sala, a forma como a aula invertida, por exemplo, é realizada, a sala de aula invertida é trabalhada. Então, isso tudo serve para quê? Para motivar, no caso, para estimular para que o aluno se motive, para que ele tenha interesse em aprender e para que ele também assuma a responsabilidade pela sua aprendizagem e desenvolvimento, para que ele assuma o protagonismo estudantil. Então, mudanças no trabalho que nós realizamos em sala de aula são importantes para que a gente faça com que os alunos se interessem mais, assumam responsabilidades e o protagonismo estudantil. Exemplos de estratégias inovadoras: experiências com atividades realizadas em grupos, mais de um professor na classe acompanhando a execução de tarefas, realização de projetos, solução de problemas reais, estudo de caso. Tá? Ensino híbrido. O que seria o ensino híbrido? Hoje a gente fala muito disso. Oferece aos alunos acesso a um aprendizado interessante, eficiente e personalizado às suas necessidades reais. Então, híbrido é quando a gente mistura, por exemplo, o presencial com o ensino à distância,
né? Ensino presencial com ensino à distância, o analógico com o digital, o tradicional com o tecnológico. Então não se trata de simplesmente agora atividades tradicionais estão fora, né? Agora é só atividade tecnológica, agora é só recurso digital. Não, híbrido. Tá? O presencial ainda é importante, o tradicional ainda é importante, então vamos tornar híbrido, vamos trazer o novo, as mudanças e vamos fazer essas relações, essas articulações. Hoje a gente tem, por exemplo, os professores, inclusive, nas salas virtuais, né, utilizando N plataformas, ao vivo, como uma necessidade. Não se trata apenas de uma vaidade ou de uma inovação. Elas surgem como como novas ferramentas para novas necessidades. Aprendizagens mais enriquecedoras acontecem quando os alunos conseguem estabelecer relações entre o que aprendem no plano intelectual e as situações reais, experimentais e profissionais ligadas aos seus estudos. Isso quer dizer que essa relação entre espaço e ambiente, na tentativa de construir o melhor espaço-ambiente de educação e garantir qualidade, não está preocupado apenas com o desenvolvimento intelectual do aluno, está preocupado também com que tipo de experiência eu vou levar para esse aluno, né? O quanto significativo vai ser aquele conhecimento, aquele novo saber, como eu vou ajudar esse aluno a aplicar aquele saber na prática social. Então, isso tudo tem que ser pensado, isso tudo tem que ser uma preocupação da escola, dos professores, no momento de organizar a sala de aula enquanto espaço-ambiente. Layout da sala. Em uma estratégia de colaboração, por exemplo, os alunos podem precisar circular entre os grupos, passando por diferentes mesas em uma sala. Isso quer dizer que a gente tem que pensar em flexibilidade. Então a sala de aula não será mais aquele espaço cheio de carteiras enfileiradas sempre. A organização e o layout depende das necessidades, dependendo do que eu preciso fazer, dos objetivos a serem alcançados, das atividades a serem realizadas, da metodologia a ser trabalhada, nós vamos mudar o layout da sala e a sala se torna um espaço-ambiente flexível. Bom, isso aqui tudo, gente, implica falarmos em ética na sala de aula também, não é? Ou seja, os acordos, os combinados, as responsabilidades mútuas, tudo isso está dentro desse espaço-ambiente. Ok, então vamos lá. Vinícius, quando a gente fala de práticas inovativas, o que a gente tem como base? Eu vou colocar aqui no slide, colocar aqui, ó, metodologias ativas. Então surgem como práticas que de repente podem aparecer para você nas provas, os projetos, né, que já não são tão mais inovadores. Os projetos são realizados quando a gente fala, por exemplo, de currículo transdisciplinar. Currículo transdisciplinar em que eu não trabalho mais disciplinas de forma fragmentada, eu trabalho com temas e todas as disciplinas são importantes para que eu consiga desenvolver aquele tema central. Então nós vamos navegar entre as disciplinas, nós vamos utilizar os conhecimentos de geografia, de história, de matemática, sem falar o nome das disciplinas, porque o objetivo é conseguir um resultado, é trabalhar um tema mais amplo, né, um tema bastante significativo. Então, trabalhar com projetos. A gente tem, por exemplo, a Peer Instruction, né, que é algo que o nome é bonitinho e tudo, mas a prática também, Instruction, ela não é tão inovadora assim, mas pode aparecer na sua prova, que é aprendizagem aos pares. Sempre fazendo com que pessoas se ajudem, contribuam, cooperem, troquem ideias, uma ensine a outra, colabore, enfim. Tem também a Flipped Classroom, que nós já falamos. Para o pessoal bom de inglês aí já sabe o que é o Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, ok? Sala de aula invertida. A gente tem N atividades, como por exemplo, atividades de brainstorming,
tempestade de ideias, né? Tem também brainwriting, quando nós vamos escrever, por exemplo, construir debates ou registrar ideias, escrevendo em post-its. Então, tudo isso está dentro hoje dessas atividades inovadoras a serem realizadas dentro e fora da sala de aula. Algo também muito interessante, estudo de caso. E, obviamente, que para trabalhar isso, né, são metodologias. O professor tem que planejar ali como ele vai trabalhar. Existe um caminho, existe uma sequência didática para trabalhar tudo isso. E a sala de aula, trabalhando dessa forma, sem se limitar, sem se reduzir àquele ensino transmissível, em que o professor fala e os alunos ouvem, né, utilizando essas possibilidades, a sala de aula se torna um espaço ambiente de comunicação, de interação, de trocas, de aprendizagens mútuas e de assunção pelos alunos de responsabilidades mútuas também, não é? Beleza. Agora vamos resolver alguns exercícios. Vejamos lá. A sala de aula é um espaço de referência na educação formal. Ao refletir sobre a sala de aula como um espaço de interação, um professor fez as considerações abaixo. Julgue os itens. A sala de aula, no formato tradicional, é o espaço mais importante da formação do aluno. Então, assim, as provas, as bancas, né, elas não tendem a defender práticas que sejam tradicionais. A ideia é sempre romper com práticas tradicionais, não é? Então, a gente tem isso nas ementas, nas obras, nas referências bibliográficas que são cobradas pelas bancas e, em geral, todas as bancas vão contra essa ideia de defesa de práticas tradicionais. Algumas obras de autores defendem no sentido de elas são importantes também, não é? Mas uma questão como essa, ela não vai defender o formato tradicional. Nós precisamos superar o formato tradicional. Por isso que Não, certo não, Vinícius, está doido? Está errado, né? Então, a sala de aula no formato tradicional é o espaço mais importante da formação do aluno? Não, no formato tradicional, não. A sala de aula deve ser organizada de forma a garantir as relações de natureza pedagógica que envolvem o trabalho colaborativo entre os estudantes. Agora sim, tá? O que tem a ver com aquelas inovações sobre as quais nós falamos. A sala de aula deve integrar-se com outros espaços internos e externos da instituição escolar. Sim, eu tratei como extensões, né, da sala de aula. Na verdade, ela vai se integrar aos outros espaços. A sala de aula é um espaço que deve garantir a homogeneização das atividades. Errado. Beleza. Bem simples, não é? 2. Uma sala de aula onde as carteiras são organizadas em fileiras, umas atrás das outras, tendo à frente a mesa do professor e junto dela a porta de entrada da sala, considerado um exemplo de espaço propício à movimentação autônoma dos alunos. Nada a ver, errado. Sobre a organização da sala de aula em espaços de interesse e aprendizagem, julgue. O adulto torna-se um mediador responsável por perceber as principais necessidades e interesses do grupo e adequar o espaço a estes, certo? Esse adulto, enquanto mediador, ele está preocupado com a aprendizagem. Então, o que eu devo fazer, trazer de recursos, organizar, etc., para que a aprendizagem aconteça, não é? As conversas e combinados antes e depois do trabalho irão contribuir para que eles construam sua autonomia em espaços coletivos. Sim, a sala de aula, como eu falei, é também um espaço ambiente da ética, onde os combinados serão necessários para que a gente tenha um ambiente produtivo, harmônico, de respeito, de aprendizagem. São sempre de livre escolha dos alunos, ou seja, eles decidem onde querem estar ou o que fazer, aprendendo a compartilhar suas vivências e construir cenários lúdicos. Não. Quando a gente fala de uma sala de aula democrática, a gente fala de coparticipação dos alunos. Eles não decidem sozinhos. Isso se chama libertinagem. Não. Coparticipação, tá? Coparticipação, coprodução, diálogo, mas não que os alunos vão livremente escolher o que querem e o que não querem. Agora uma de múltipla escolha. Sobre rotina e gestão da sala de aula, leia as afirmativas a seguir. Um ponto importante, gente. Rotina é importante na educação? Rotina é importante em tudo na vida.
tá? Na vida pessoal, individual, no dia a dia de uma empresa, dentro da escola, na sala de aula, sempre a rotina é importante. No entanto, nós temos que tomar cuidado com aquilo que é mecanizado, com aquilo que se faz tanto no piloto automático, que não há mais criatividade, não há mais qualquer tipo de consciência sobre o que está sendo feito ou de criticidade. Tá? Então é isso que as bancas, as questões, os autores vão denunciar. No trabalho pedagógico diário, o professor precisa gerir o uso do tempo em sala de aula direcionado para a aprendizagem. Então, e aí? No trabalho pedagógico diário, o professor precisa gerir o uso do tempo em sala de aula direcionado? Sim. Não é? Então, o professor, ele está no planejamento dele já. Como que ele vai organizar, como que ele vai administrar esse tempo? Isso faz parte do trabalho em sala de aula. As situações no relacionamento com seus alunos, ou mesmo entre eles, podem comprometer o ambiente ou o empenho coletivo no processo de ensino-aprendizagem. Sim. Então, situações, por exemplo, muitas vezes o professor muito coercitivo, autoritário demais, alunos indisciplinados, falta de credibilidade, enfim, dentre outras situações similares, vão afetar, vão comprometer o ambiente. Quando eu falo de ambiente, vejam que há uma diferença, então, entre ambiente e espaço. Quando eu falo que compromete o ambiente, compromete, por exemplo, a confiança, compromete a credibilidade, compromete a afetividade, compromete o ambiente no sentido das relações que são construídas lá, não é? Então está correto também. Os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Ou seja, o professor, quando vem para a sala de aula, ele traz para a sala de aula suas experiências. Então, aquilo que ele tem de experiências de vida, aquilo que o professor tem, além dos conhecimentos técnicos, também faz parte do seu trabalho, também contribui para as relações que são construídas, para aquilo que acontece dentro da sala de aula, para o ambiente que se deseja na sala de aula. 3, correto. A existência de uma pluralidade de saberes docentes possibilita a formação ou existência de um único padrão de práticas docentes? Não. Então, nós não queremos, por exemplo, uma escola em que todos os docentes trabalhem da mesma forma sempre, com as mesmas técnicas, as mesmas metodologias, sempre da mesma forma, como se fosse uma linha de produção. Então, as características, a identidade, até mesmo a criatividade docente é muito bem-vinda para a escola, aliás, são muito bem-vindas para a escola. Então, essa aqui está incorreta. Logo, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Bem, essa é uma aula mais tranquila, um tema mais fácil, mas também importante, e a gente segue em frente. Até a próxima.